Olá, boa noite a todos e obrigado a todos por se juntarem a nós nessa coletiva de imprensa da presidência da COP30. Conosco hoje nós temos o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima do Brasil, o embaixador Maurício Lírio, secretário para Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a senhora Ana Toni, CEO da COP30, e a embaixadora Lilian Chagas, negociadora da COP30. E com isso, tenho a honra de passar a palavra para o presidente da COP30. Bom, primeiro, queria agradecer a vocês por terem coberto essa COP de maneira tão intensa. Foi o máximo, realmente teve todo tipo de emoção. Depois eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam da COP. E minha capacidade de dizer alguma coisa sobre a COP está limitada, porque o sono ainda está longe de ser equilibrado, mas, sincerissimamente, eu acho que a COP30 foi muito, muito boa. E, naturalmente, na medida que a COP avançava, a gente ficava imaginando coisas que a gente podia ter feito, que a gente podia ter desenvolvido, mas, por outro lado, a gente foi vendo o resultado das coisas que a gente tinha previsto. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais dessa COP, é que a gente não esperava que ia ter uma reação tão positiva do processo de mobilização que a gente começou em janeiro e que era, na verdade, graças à criação dos círculos, graças à nomeação dos enviados especiais brasileiros e estrangeiros, graças aos dois campeões, nós tivemos um pouco aquele sonho da gente querer unir o Brasil em torno da ideia da COP30, que acabou acontecendo, né, ministro? Chegamos unidíssimos na COP30, como país. Né? E, em grande parte, graças a vocês que deram essa percepção de que estava acontecendo alguma coisa de grande em Belém do Pará. Então, é isso. A primeira coisa é agradecer a vocês e eu vou tentar responder pouco a pouco as perguntas de vocês, só que estão me dizendo que eu tenho que encerrar a plenária e aí voltar. Né? Tá. Mas então é isso. Eu realmente estou muito feliz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a todas. Boa noite a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e por termos chegado até aqui. Foi uma noite intensa de trabalho, mas que foi antecedida muitas noites intensas de trabalho, né, André? E no final ali, eu, o Maurício e o plenário inteiro estávamos vendo o presidente da COP num cansaço humano e legítimo de quem passou a noite acordado e que chegamos não ao final dessa jornada, mas eu diria um novo começo para essa jornada que fizemos aqui. Um novo começo porque as coisas que alcançamos durante toda essa complexa negociação
que achamos que algumas delas são ganhos importantes, relevantes, mas temos a clareza de que não são suficientes. Outros ainda não foram endereçados nesse momento como gostaríamos, como é o caso do mapa do caminho, mas que ganhou, depois do intenso debate que tivemos na sociedade e dentro dessa COP, a acolhida da presidência para criar 2 roteiros de trabalho com vistas a 2 mapas do caminho. O mapa do caminho para a questão de conter o desmatamento e o mapa do caminho para sairmos da dependência do uso de combustível fóssil, como foi colocado aqui pelo presidente Lula, que já não é mais uma proposta apresentada pelo Brasil, pelo presidente Lula, mas por dezenas de países e por milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, chancelada pela comunidade científica. E eu não vou entrar em detalhes, mas tem algumas questões que são muito caras igualmente, como é a questão de adaptação. Adaptação é uma agenda que responde às necessidades dos países em desenvolvimento, dos segmentos e pessoas mais vulneráveis, vítimas da mudança do clima, e que conseguimos colocar uma meta agora de triplicar financiamento até 2035. Isso é um ganho, mas será também um esforço para que isso possa acontecer. Por último, só salientando, né, que vocês lembram que nós começamos essa coletiva com essa configuração. Nós estamos terminando essa coletiva com a mesma configuração. Possivelmente pode ser até a mesma roupa, né? Porque ambientalista não pode ficar também abusando de muita essa coisa de figurino. Então, só para dizer que os esforços feitos aqui foi um esforço coletivo de todos os países, mas que tem também as marcas e o suporte de nossas sociedades. Nós não somos o resultado e o produto daquilo que a vida faz com a gente. A gente é resultado e produto daquilo que a gente faz com aquilo que a vida fez com a gente. E eu acho que o que aconteceu aqui é o resultado e o produto daquilo que nós fizemos com os compromissos da Rio 92, como eu falei ainda há pouco, e que mesmo naquilo que ainda não foi suficiente, nós ganhamos força e mais determinação para tornar suficiente com o sentido de urgência que a mudança do clima precisa, que as florestas precisam, que os mais vulneráveis precisam, e fazer a COP30 na Amazônia, no coração da floresta tropical mais conhecida do mundo, é um lembrete. Aqui foi dado o recado. Se nós não encararmos o problema da emissão de CO2 por uso de carvão, de petróleo, de gás, nós até podemos zerar o desmatamento, mas as florestas irão perecer do mesmo jeito. E elas perecendo, nós estaremos comprometendo o equilíbrio do planeta. Por isso que debates como o TFFF, a questão de gênero e tantos outros foram muito importantes aqui, e a presença das comunidades indígenas de todos os segmentos. A ideia de justiça climática, de transição justa, ganhou corpo e voz na COP30. Com isso, a gente deve abrir para perguntas. Quem tiver interesse pode levantar a mão. A gente pode começar ali pela esquerda, o colega na primeira fileira. Boa noite, embaixador. Boa noite, ministros. Boa noite, embaixadora. A primeira coisa que eu queria saber é: o mapa do caminho ficou como uma iniciativa da presidência da COP30 agora. Eu queria saber como que funciona a partir de agora essa iniciativa. A presidência tem como missão elaborar de fato
um documento chamado Mapa do Caminho para o desmatamento e para o petróleo nos próximos anos? Vai ser constituído um grupo de trabalho? Vai ser encomendado um estudo? O que de fato representa essa decisão, essa iniciativa da presidência e qual é o resultado final que ela deve apresentar daqui a 12 meses? E a gente pode ter mais uma pergunta. O colega aqui na primeira fileira. Lukas Knigge for Table Briefings. What happened in the plenary when you had to suspend it? You didn't... sorry. Wait a bit. Lukas Knigge for Table Briefings. What happened in the plenary when you had to suspend the meeting because some parties were very furious about being ignored? What happened there? Can you explain what was going on? Thank you. I'm going to start with a question. The structure of the plenary, you have the secretariat of the UNFCCC, which is very efficient, and they give you a big book, and you have to read all those incredible numbers, CMA/255, it's incredible. And then you cannot see well the public. And today, in the opening, there were people trying to see if someone was calling for the floor. So I really didn't see who was calling for the floor, and the people at the table did not see who was calling for the floor. But then there is a technical issue that is very important in the UNFCCC, is once you gavel, the document is approved. And as you know, this happened there were situations in many places, including in Baku last year because of India, in Dubai because of the small island states. So there is always a certain tension because it's lots of people. So basically, we didn't see. So we had to stop to understand what had happened and what were they complaining about. So one was basically a complaint related to the moment that we didn't see. But the other issue, the GGA, there was a complaint about the substance of the negotiation. And it's true that the GGA, which is the adaptation, there was a surprising way of closing the document, because you give lots of autonomy to the co-chairs and to the co-facilitators, etc. And then I think that they were a bit quick in closing the document, full of good intentions and with the best of reasons, because you remember there were 100 indicators. Then it ended up with 59. And later I asked what happened, and I was told that there was only consensus for 10% of the indicators. So the people that were coordinating the negotiation decided to merge and create a series of indicators, not to have only 10 indicators after all the time that was being negotiated. But the fact is that there were so many negotiations, as you saw today, we had 29 documents approved. So that it was overlooked that the thing had been closed this way. So there was a certain perplexity, and then the Secretariat organized the rules and everything, and then we had the answer, which was continue the discussion in Bonn in June. But it was something really organizational or disorganizational. But the fact is that that's what happened. Now, sobre o grupo, é o seguinte, o mapa do caminho sobre o fim dos combustíveis fósseis é uma ideia que o presidente decidiu divulgar de maneira intensa, né, 4 discursos em menos de um mês, né,
e que a ministra também divulgou também de maneira muito intensa. Quem foi à pré-COP lembra também que na pré-COP a ministra tinha falado. Então, essa ideia tinha duas maneiras de ser levada adiante. Provavelmente, como diplomata, eu tinha uma versão mais conservadora, no sentido de que nós imaginávamos que seria muito difícil ter consenso sobre essa história, tendo em vista que, desde que nós aprovamos combustíveis fósseis em Dubai, há uma grande resistência de continuar a discussão do tema. Então, há uma resistência sobre o tema. E havia uma outra possibilidade, que era a de transformar isso numa agenda importante da COP. O que acabou acontecendo é que aconteceram as duas. Primeiro, houve uma imensa divulgação graças aos discursos do presidente, ou seja, o tema se tornou um tema central da COP. E segundo, a gente se deu conta de que, se não houvesse consenso na negociação, a presidência brasileira tinha suficiente autonomia para, não conseguindo consenso, criar o que eu anunciei hoje, e que é o quê? É o seguinte: dentro da convenção, sobre a convenção ou sobre o Acordo de Paris, vocês viram aí a abertura e fechamento de programas de trabalho, tem várias fórmulas para você abordar os assuntos. Então, ele teria tido um tratamento que, como diz a ministra, seria o mais legítimo, entre aspas, porque ele receberia o aval de toda a conferência. Não podendo obter esse aval, tendo em vista que estava um placar assim, tipo 85-80, que a gente mais ou menos identifique, e, como vocês sabem, tem que ser de 195-0. Então, a gente decidiu desenvolver, e a gente vai desenvolver na presidência brasileira, um trabalho sobre o que há de mais alta qualidade de análise desse esforço de você se afastar dos combustíveis fósseis, que é a fórmula que saiu de Dubai. Ou seja, ela tem a legitimidade de que já saiu em Dubai, né? Só que não saiu pedindo um grupo, uma força-tarefa ou um mapa do caminho. Então, nós vamos começar convidando as maiores entidades de energia do mundo, e é muito interessante que as maiores entidades de energia do mundo são fora das Nações Unidas, porque o tema de energia é tão geopoliticamente carregado e é tão economicamente importante que você não tem, dentro das Nações Unidas, uma organização que cuide de energia, a não ser a de nuclear, porque tem a dimensão de não proliferação, né? Então, é uma coisa política. Mas você pega a Agência Internacional de Energia, foi inicialmente criada dentro da OCDE, você tem a IRENA, que é a Agência Internacional de Renováveis, você tem a de Biocombustíveis na Índia, você tem a Solar, que também, aliás, é na Índia, e várias outras organizações, e a própria OPEP, que também tem muita pesquisa sobre o tema. Então, nós vamos juntar a maior inteligência possível sobre energia fóssil e, de certa forma, organizar essa informação através de reuniões, através de seminários e através de estudos, e que permita que, no período curto de 11 meses e meio que a gente vai ter de presidência brasileira, eu acredito que seja suficiente, né, ministra, para a gente fazer um documento muito substantivo e neutro, equilibrado, imparcial, e que coloque os dados, porque você tem que inventar uma nova maneira de olhar para a economia, porque essa dimensão
é completamente diferente para um país como o Canadá, que já é um país muito rico, é um país que é um grande produtor de petróleo, mas ao mesmo tempo ele tem uma economia que tem muitas mais alternativas, né, do que alguns países ricos que têm muito petróleo e dependem muito do petróleo, ou países pobres que dependem de petróleo, ou países pobres que precisam de petróleo. Então, você tem que ter uma outra forma de olhar. E nós já começamos esse estudo, a ministra já tinha pedido e a Ana tinha encomendado, nós começamos esse estudo com um trabalho que eu acho que nos mostrou que seria possível a gente fazer isso. E mais do que possível, interessantíssimo, porque o primeiro trabalho que a gente encomendou já nos mostrou o mundo de uma maneira diferente. Então eu acho que vai ser, de uma certa forma, uma revelação do quanto nós temos que olhar para o mundo de uma maneira diferente se nós olharmos sobre esse ponto de vista. Eu queria só acrescentar uma perspectiva, pegando um pouco o que o embaixador Corrêa do Lago falou, que teria um caminho que seria talvez mais operacional e um caminho que seria de maior engajamento, que, obviamente, se tivéssemos um mandato para fazer o que ele vai fazer, teria o respaldo do mandato por dentro dos cânones da UNFCCC, o que era muito desejável por todos nós. E acabamos não conseguindo dessa forma, mas o mandato foi dado por mais de 80 países, com um respaldo muito grande da opinião pública e da sociedade civil, da comunidade científica. Portanto, o que aconteceu, na verdade, é que conseguimos beber na fonte e na energia limpa dos dois processos. E a outra coisa foi o fato de o presidente Lula colocando essa questão, nós conseguimos fazer com que o tema da mitigação viesse com uma força muito grande para essa conferência, o que não podia ser diferente num contexto geopolítico tão difícil, o que possibilitou também um debate muito intenso sobre a questão da agenda de mitigação associado à adaptação, mostrando que as duas coisas são igualmente importantes e necessárias, porque não temos como infinitamente adaptar, mas é impossível pensar só em mitigar sem considerar a necessidade dos vulneráveis que precisam de recursos financeiros, de recursos tecnológicos e principalmente de solidariedade para poder dar conta das grandes mazelas e dos sofrimentos que já estão sendo acometidos. A outra coisa é o fato de que um mapa do caminho pressupõe bases, eixos referenciais, do mesmo jeito que temos para as NDCs. E isso é o trabalho que será feito, e será feito de forma inclusiva, porque vai receber, não é, as opiniões e os insumos, as perspectivas de diferentes regiões, setores, lugares, enfim, países, com algo que eu acho que é uma metáfora, que quem vai dizer isso é o processo que vai ser instalado. A resposta virá de todo esse trabalho que será feito. Mas o que eu queria dizer é que o mapa do caminho para países será algo semelhante às NDCs. Eles serão nacionalmente determinados. Agora, para um país rico, e eu imagino que todos já têm seu caminho, para em possíveis tempestades nas agendas que hoje parecem tão estabelecidas e irremovíveis, como é o caso das energias fósseis, já têm suas trajetórias muito bem planejadas. Agora, países em desenvolvimento, países pobres, dependentes, inclusive de petróleo, em suas economias, esses não têm essas trajetórias.
É por isso que é muito importante o esforço que será feito, e eu tenho certeza que haveremos de dar o adequado endereçamento para algo que há mais de 30 anos se está esperando. Como disse o presidente Lula, como sair da dependência do uso de combustível fóssil. E eu gostei muito da palavra dependência, porque não dá para dizer que se está sendo seletivo em relação ao GST, pegando apenas combustível fóssil. Para sair da dependência, você tem que usar as diferentes terapias que ali estão prescritas e outras que poderão ser encontradas fruto desse estudo, pensando diversificação econômica, rotas tecnológicas, diferentes formas de poder fazer com que diferentes realidades possam ser tratadas no desafio de sair da dependência de combustível fóssil. E, por último, o endereçamento também de transição para o fim, de forma justa, planejada e equitativa, do desmatamento. Só o Brasil tem essa meta, tem o seu mapa do caminho, mas o que desejamos é que todos possam ter as bases para fazer esses esforços. Ele já vai fazer o discurso. A gente consegue ter mais 2 perguntas. Quem tiver interesse pode levantar a mão conosco aqui. A gente pode ir para o colega ali na terceira fileira. Boa noite a todos, boa noite, ministra Marina. Ministra, terminada a Conferência do Clima neste sábado, qual o legado a senhora avalia que a COP30 deixa para a Amazônia e para os milhões de brasileiros que vivem aqui? E a gente pode ir ali na segunda fileira, por favor? Obrigado. Sim. Oi, boa noite. Cristiane Brzezinski, do site OECO. Eu gostaria de saber um pouquinho mais do mapa do caminho, se vocês ainda pretendem, de que forma, integrar esses países que formaram a coalizão, liderada pela Colômbia, e como que vocês pretendem que esse documento seja legalmente vinculante, sendo que ele está correndo por fora das negociações? Bem, a pergunta foi feita uma sobre o legado. Para além do legado da própria região, do Estado que sediou a COP30, eu diria que tem um grande legado, que é o fato de termos debatido sobre o clima e isso ter feito parte do imaginário das pessoas, dos esforços das pessoas para compreender o que é mudança do clima e como ela afeta as suas vidas. Isso já é, em si, um grande legado. Por outro lado, se nós conseguimos, ainda que não na suficiência que gostaríamos, endereçar problemas como mitigação, adaptação, financiamento, isso é um legado para as pessoas que vivem na Amazônia. A Amazônia é um dos lugares que mais tem sofrido os efeitos da mudança do clima, quando populações ficam isoladas e não têm como ser abastecidas nem de remédio, nem em relação à alimentação e água potável. Para se ter uma ideia, uma cesta básica que custa R$500, R$400, tem que chegar numa comunidade, às vezes, a R$2.500, em função de toda uma infraestrutura logística para poder alcançar essas comunidades. Adaptação é também pensar em novos marcos regulatórios, para que a gente possa fazer com que esses investimentos e esses esforços possam ser feitos com menos custo econômico, com menos esforços do ponto de vista de meios tecnológicos para alcançar essas comunidades. Mas o mais importante, um grande legado, é reconhecer o esforço que o Brasil está fazendo em relação à proteção da Amazônia, onde estados e governo federal conseguiram realizar aqui essa COP sem que ela tivesse embaixo de fumaça,
com o desmatamento caindo pela terceira vez em mais de 11% e com um plano já pronto do seu próprio mapa do caminho. A Amazônia não recebe apenas um legado, mas ela também oferece um legado. Com certeza, o Brasil irá ser uma referência para mapas do caminho em outros lugares e em outras regiões do mundo, salvaguardando os diferentes contextos e realidades em termos de conformação florestal. Aporta também o grande legado do TFFF, um mecanismo financeiro que lida com a lógica do financiamento no lugar da doação e estabelece formas de fazer com que recursos públicos investidos na proteção da floresta, da biodiversidade, possam alavancar recursos privados. Tem o grande legado, tem o legado tangível e o legado intangível de tantas formas de manifestar, né? Gentileza, capacidade de acolher as pessoas que o povo da Amazônia sabe e é capaz de fazer. Como eu disse, né, nós oferecemos o que havia de melhor, e o que havia de melhor são as nossas paisagens, as nossas belezas acústicas, as nossas belezas imagéticas, as nossas belezas pictóricas. A Amazônia é uma explosão de vida e de beleza que é até uma distração a gente olhar para outros lados. Ana, por favor. Boa noite, pessoal. Como a gente tem começado todas, acho que foi desde dia 11, né, Rubens, que a gente tem feito essas press conference. Era 94 NDCs quando a gente começou aqui a COP, e agora nós estamos com 122 NDCs hoje. Então, a gente, até durante a COP, a gente viu novas NDCs chegando. Isso é muito bom. Queria responder a pergunta sobre o legado que foi feita. Quando eu olho para essa COP, eu acho que a COP30 deixa um recado muito claro para a comunidade internacional e nacional. E a gente conseguiu dar passos firmes no multilateralismo climático nessa COP. A gente chegou na COP numa geopolítica muito delicada, muito difícil, e a comunidade, com todos os percalços que estiveram, a comunidade internacional chegou aqui em Belém, veio para Belém, trouxe uma solidariedade muito grande com todos nós e conseguiu aprovar 29 textos, conseguir consenso com 195 países neste momento da geopolítica, num tema que a gente sabe que não tem consenso no mundo, que é a mudança do clima. Então, acho que esse é um grandíssimo legado da COP30. O segundo legado é a agenda de ação na implementação. Foram 120 planos de aceleração na área de combustível sustentável, comércio, mercado de carbono, indústria verde, com todo mundo participando. Então, acho que a agenda de implementação, o TFFF também na nossa agenda de ação. Terceiro legado que eu quero mencionar, a ministra já mencionou, é a agenda de adaptação. Eu acho que nessa COP a gente colocou a agenda de adaptação em um outro patamar de qualquer outra COP, aprovando, por exemplo, triplicar o financiamento para adaptação através de provisão 2035. Esse é um marco que, assim, para muitíssimos países em desenvolvimento, tem tido essa tentativa há muitas COPs de colocar a adaptação no mesmo nível. E acho que isso vai ficar uma marca daqui para frente, junto com atores como as cidades e os estados, os planos de adaptação, não só no Brasil, no mundo inteiro, vai ficar realmente muito grande. E acho que a Lilian talvez queira complementar. Acho que teve muitos legados, né, Lilian? Também para o Brasil, colocando, por exemplo, mulheres e meninas afrodescendentes no texto de gênero, e colocando oceano
também em outro patamar. Assim, são pequenos, grandes passos que foram dados num momento muito difícil da geopolítica. Então, eu acho que, no total, a gente não deu todos os passos que queríamos, mas dentro desse momento político, acho que a gente deu passos muito firmes e com todo mundo, mesmo tendo ficado acordado até 8h30 da manhã de hoje, a gente conseguiu chegar em consenso e foram 29 documentos, isso não é pouca coisa. E aí a nossa... Eu queria só, antes de passar para a Lília, uma coisa que às vezes não é fácil de entender é a agenda de sinergia, da sinergia entre as 3 convenções. No momento em que a Convenção do Clima volta para o Brasil, o lugar aonde nasceu, nós conseguimos também endereçar uma questão que nos é muito cara aqui para o Brasil. Nós já tínhamos conseguido endereçar adequadamente como fazer sinergia entre biodiversidade, clima e desertificação na Convenção da Biodiversidade em Cali, conseguimos fazer na Convenção da Desertificação, mas era sempre muito difícil na Convenção do Clima. E dessa vez nós conseguimos fazer com que esse tripé ficasse firme, para que aquilo que é feito para potencializar ganhos em biodiversidade também façam o mesmo em relação a clima, desertificação e vice-versa. E também a questão de povos indígenas, que sempre reivindicam que eles sejam vistos como fatores que, digamos, também contribuem os seus modos de vida como meios que ajudam no enfrentamento da mudança do clima. Outra coisa importante, nós tínhamos aqui na Zona Azul 300 indígenas credenciados dentro da Zona Azul, coisa que nunca aconteceu em nenhuma convenção. E isso tudo é parte desse legado, né? E como a Ana disse, né? Num contexto geopolítico tão desafiador, durante todo esse percurso, nenhum país saiu do Acordo de Paris. E ele está firme e de pé para os grandes desafios que haveremos de enfrentar daqui para frente. Mas a Lília nossa é negociadora, é muito bom ter uma mulher nesse lugar, muito obrigada. E também cumprimentando aqui o embaixador Maurício, que foi responsável por uma saída muito criativa, colaborativa e solidária para a sede da próxima COP. Boa noite a todos. Acho que a ministra Ana já comentaram várias, né, das conquistas na frente negociadora. Eu destaco nessa decisão do mutirão 3 elementos que são muito importantes e que, para dentro do processo do clima, vão marcar essa COP. O esforço para triplicar o financiamento para adaptação, né? Isso é uma conquista, não tinha até 2035, que os países de menor desenvolvimento buscavam com muita força e conseguiram. A questão, né, foi criado um acelerador global de ação climática totalmente focado no objetivo de temperatura do Acordo de Paris. Né? Esse acelerador global ele vai ensejar várias atividades e iniciativas que vão ajudar os países a implementarem as suas políticas climáticas de uma maneira mais rápida, mais efetiva, canalizando recursos. Então, o lançamento de um acelerador também é uma novidade no sistema. E um terceiro elemento é um espaço para discutir o vínculo entre comércio e clima, né, que até, Maurício, a gente lançou, né, um fórum para fora, né, da negociação, um fórum sobre comércio e clima, mas nessa decisão também criamos um espaço para que os países possam explorar né, esse vínculo, como o comércio tem que ser um facilitador da ação climática, um gerador de riqueza para os países poderem fazer mais. E queria destacar também alguns elementos que eram de interesse do Brasil.
de diferentes segmentos da sociedade, de diferentes órgãos do governo e que foram mencionados, alguns pela primeira vez nesses textos, nessas decisões. Um reconhecimento de afrodescendentes como grupo de especial vulnerabilidade, uma menção clara a meninas e mulheres afrodescendentes no plano de ação de gênero, uma novidade também que é o reconhecimento de questões de terras indígenas como vinculadas a políticas climáticas, a importância de demarcação de terras indígenas né, para proteger sumidouros de carbono. Como a ministra já falou, pela primeira vez, dentro da convenção, nós teremos um trilho para tratar das sinergias entre as 3 convenções do Rio. Foi pela primeira vez que se conseguiu isso, foi aqui nessa COP30. E também uma decisão que nós costuramos por fora, que não estava exatamente na agenda, foi uma agenda antiga que o Brasil resgatou, a colocação de representantes de comunidades locais dentro da plataforma de comunidades locais e povos indígenas da Convenção do Clima. Também foi aprovada isso. Além de todas as questões sistêmicas que foram aprovadas, né, como um compromisso muito forte com atingir a meta de financiamento global de 300 bilhões por ano, o triplicar o que é destinado para adaptação também, como eu já falei no começo, os indicadores para adaptação que vão ajudar os países a balizar o quanto que eles estão conseguindo progredir nessa agenda e direcionar as suas políticas públicas e seus investimentos para áreas mais específicas. E queria destacar também uma coisa que eu nunca falei para vocês, mas no primeiro dia da conferência foi aprovado o orçamento da Convenção do Clima. Né? É um orçamento da ordem de 82 milhões de euros por 2 anos e foi uma das únicas agências assim, do sistema ONU, né, que teve um aumento real no seu orçamento. Então, para uma COP que se buscava, que se queria ser reconhecida como fortalecendo o sistema multilateral, ela já abriu aprovando, né, o orçamento para esses sistemas todos, essas ferramentas todas poderem funcionar com um aumento real de 10% e mais no final, né, das 2 semanas, quase 30 decisões, algumas decisões que não tinham evolução há vários anos, como a decisão sobre diretrizes para os políticas nacionais de adaptação, NEPs, em inglês, não tinha resultado há muitos anos, aqui teve. Então, o que a gente viu, o que se confirmou na COP30 foi uma determinação dos países de usar esse espaço para tomar decisões que orientam os seus esforços de combate à mudança do clima. Mas acho que o Maurício também pode dar uma visão geral. Sim. Outra vitória, né, os resultados eles estão muito voltados para demandas dos países mais vulneráveis. E isso é muito, muito importante, porque é uma COP no Brasil, na Amazônia, um país em desenvolvimento, e grandes ganhos foram para esse grupo de países. Então, foi aprovado aqui um programa de trabalho de transição justa, algo que não tinha se conseguido na última COP, na COP 29, não houve acordo, e uma das questões mais polêmicas era a criação de um mecanismo para a transição justa dentro do regime do clima, que era uma demanda da sociedade civil de todos os países em desenvolvimento. Foi uma posição fechada dentro do G77 mais China, né, que é o maior grupo negociador, reúne 134 países em desenvolvimento, e esse mecanismo foi instituído dentro dessa decisão, e ele vai, então, ser uma institucionalidade, né, um órgão mais permanente que os países poderão recorrer para fazer políticas de transição justa, seja para as pessoas, para infraestrutura. Então, foram realmente resultados bastante robustos, considerando os tempos difíceis aí que já foram
comentados. Com isso, a gente encerra a nossa última coletiva de imprensa aqui da COP30. Agradecer a todos a presença e o interesse. A gente tinha pedido um comentário adicional sobre o mapa do caminho. Você quer repetir, Ligeirinha, a pergunta? Eu tinha perguntado se vocês pretendem incluir como os países que estão fazendo esse pledge paralelo, liderado pela Colômbia, mas principalmente a pergunta principal era como que vocês pretendem fazer com que esse documento, esse mapa, seja legalmente vinculante, sendo que ele está correndo por fora das negociações. Exatamente. Ele não há consenso, né, para criar um mapa do caminho ou mesmo para tratar desse assunto dentro dos trilhos negociadores. Então, essas iniciativas, o importante é que elas comecem a gerar um material crítico que eventualmente vai aterrissar dentro do processo negociador. Né? Como o embaixador falou aqui, são necessárias projeções, estudos, dados para que essas transições possam ser vislumbradas nos diferentes contextos nacionais. Não tem um mapa do caminho específico para que sirva a todos. Né? Tem países com muitas diferentes necessidades. Então, a importância é de que esses estudos, esse conhecimento apareça, surja, seja trabalhado, venha à tona e aí vai se ver como que isso vai ser inserido dentro desse processo, né? Se aqui no clima ou eventualmente em outro tipo de decisão do sistema da ONU. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado pelo interesse, por participar. Obrigado.